Cláudia Vitalino, historiadora, ativista de mulheres negras, movimento sindical e partidário. Com a palavra agora, a senhora Cláudia Vitalino, historiadora, ativista de mulheres negras, do movimento sindical e partidário. Bom, gente, para ver que o povo está com fome, né? Eu vou procurar ser bem... Quem perdeu o mandato por invadir E aí, esse jovem é um jovem negro. Como que isso não é um projeto de poder? Numa cidade majoritariamente branca. Se a gente não entender isso, e aí isso não é falar em relação a uma ou outra religião, porque religião deveria ser religário. A Bíblia, que é o conjunto de vários livros, significa o caminho. Que caminho é esse? Que caminho é esse, gente? Que caminho é esse enquanto humanos se dividem contra humanos, querendo impor a sua cultura ao outro? Porque religião é cultura. Ou não é? Cultura. Em relação a grupos que se identificam com aqueles saberes, com aqueles deuses ou Deus, que passa para os seus filhos. E você passando para os seus filhos, em algum momento, ele pode, como o pastor aqui mesmo falou, ele pode simplesmente não se identificar. Mas o modo que o Brasil trata, como a irmã de fé falou aqui, qual é a dificuldade que os povos, que os sacerdotes de matriz africana têm para poder conseguir projetos, conseguir regularizar os seus templos? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo conosco? E qual o discurso que a gente está usando o tempo todo? Não existe essa, porque quem não se movimenta contra o racismo, contra a chamada intolerância, ele é intolerante e ele é racista, sim. Ele é sim. Quem não se movimenta contra a barbárie, contra um irmão, independente do segmento religioso, não pode se dizer religioso, não pode se dizer cristão, ou de matriz africana, ou seja lá o segmento religioso que você professe, porque toda religião tem como fundamento o amor ao próximo. Mas se esse amor ao próximo não se manifesta, é engodo. Se você, além de você dizer, você não for para a prática, ficar no seu lugar muito confortável, e nós vimos durante essa pandemia, o número de cesta que chegavam nos barracões e o número de cestas que chegavam em outros segmentos judaico-cristão, e muitos usando a fome para arrumar seguidores e sem um pingo de vergonha.
em nome da chamada fé, a mesma que foram com a cruz na África transformar seres humanos em animais. É isso que a gente está falando aqui. E dar educação que não foi negada pós 1888, 14 de maio, nós amanhecemos sem casa, sem comida e de bons escravizados, porque escravos nunca fomos, porque nascemos livres. Há cidadãos não desejados. Vários, lembrando que a perseguição às religiões de povos tradicionais estava na lei de 1830, e que em 1930 vários objetos, quem se vestia de barracos que eram descobertos, vários sacerdotes foram presos. E aqui no estado do Rio de Janeiro foram devolvidos há pouco tempo, estava na polícia.